CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Penal de um Suicida. Está sem som. Alô? E vamos ler, portanto, antes do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, não vim destruir a lei. Você não vai ler? Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruí-los, mas cumpri-los. Porquanto eu vos digo, em verdade que o céu e a terra não passarão sem que se cumpra perfeitamente tudo o que está na lei, até o último iota, o último ponto. Mateus 5, 17 e 18. Ajuda-nos, Jesus, inspirando-nos e permitindo a presença amiga da Dona Ivone, a responsável por essa obra, bem como do altivo e dos guias da nossa casa, para que tudo transcorra em clima de paz, de amor, de harmonia. Que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus acima de tudo, que damos por iniciados os estudos desta manhã. Que assim seja. Creio que esteja sem sono. Acredito que esteja sem sono. Agora está. Está com mau contato isso aí. Com mau contato. Agora que está com som. Então, acho que nem a prece foi ouvida. Melhorou. Agora esteja com som. Está com som? Está solto o som. Sai. Use esse daqui. Alô. Se alguém em casa achar que o som está ruim, por favor, nos avise. Tá? Vou providenciar. Alô. Ó, não está não. Está sem som. Alô. Alô, agora sim. Então nós vamos fazer a prece novamente, porque eu creio que não nos ouviram de casa. Estava com um problema aqui na transmissão. Então rogamos a Jesus que nos ampare. Mais uma vez pedimos aos bons espíritos de que dirige esta casa, que estejam ao nosso lado, como o Altivo, o Baltazar, o Antônio de Aquino, o doutor Erma. Pedimos a todos que nos amam, que nos sustente, que seja então em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, em nome da Dona Ivone, em nome do Cristo Jesus, mas acima de tudo em nome de Deus, que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. A gente estava falando do Belarmindo, que subiu eles foram convidados para um vasto salão de forma oval, e ali estavam todo o grupo que tinha vindo recém do Vale dos Suicidas,
E o Camilo narra que ficou espantado quando viu a aparência deles, né, cabeludos, barbudos, esquálidos, e ficaram em torno de um grande salão, tinha um vasto salão, e um por um iria passar por um tratamento magnético. E estávamos falando então do Belarmindo de Queiroz, aquele filósofo de Augusto Conte, e colocaram o Belarmindo em frente a um aparelho luminoso. Eu vou voltar um parágrafo aqui para a gente entender. Colocaram o ex-professor de língua à frente do aparelho luminoso que despertara nossa atenção à chegada, ao qual ligaram-no por um diadema. Agora fui para a página 114. 114. Eu parei realmente. 114. Tá, estou lendo aqui. Em cima. Preso a tênues fios. Então ali Belarmino foi colocado. Ele obedeceu docilmente. E nós paramos aqui na página 115, né? Entre outras observações levadas a efeito, não é isso? Efeito? Foi aqui que nós paramos. Então Belarmino foi colocado ali. Aí um parágrafo antes de onde nós paramos, por esse eficiente com singelo método, a grande maioria da assistência pôde compreender a razão da ardência indescritível dos sofrimentos pelos quais vinham passando, nas sensações físicas atormentadoras que perduravam ainda as múltiplas perturbações e impediam a serenidade ou o ouvido que erroneamente esperara encontrar no túmulo. Aí nós paramos aqui, não foi? Então ele está se referindo a esse pedacinho ao perispírito que foi rebentado bruscamente e parecia um feixe de luzes luminosos. E ali estava a causa de todo o sofrimento deles. Por quê? O suicida, ele absorve no seu corpo espiritual todo o fluido vital, toda a energia vital. A energia vital é a que dá vida ao corpo físico. E ali está a causa do sofrimento dele, todos os sofrimentos físicos. Aí nós paramos aqui, tá? Aí a gente continua aqui. A gente viu que eles tinham sensação de fome, de sede, de frio, todas as sensações humanas eles tinham, de sexo, de tudo, não é? Entre outras observações levadas a efeito, merece especial comentário pela estranheza de que se revestia o fato de todos trazermos pendentes da configuração astral, quando ainda no vale, fragmentos reluzentes como se uma corda ou um cabo elétrico arrebentados se desprendessem, estilhas dos fios tenuíssimos que o estruturassem, sem que a energia se houvesse extinguido, ao passo que explicavam os mentores, residia em tão curioso fenômeno toda a extensão da nossa dolorosa desgraça, acrimoniosa desgraça, que significa dolorosa, porquanto esse cordão, pela morte natural, será brandamente desatada, desligado das afinidades que mantém o corpo carnal por meio de caridosos cuidados de obreiros da vinha do Senhor, incumbidos da sacrossanta missão da assistência aos moribundos, enquanto pelo suicídio será ele violentamente despedaçado. E o que é pior, quando as fontes vitais, cheias de seiva, para o decurso de uma existência às vezes longa, ainda mais solidificavam, mantendo a atração necessária ao equilíbrio da mesma. Então vamos lá, o que a gente falou aqui? É o que eu estava começando a falar anteriormente. Um outro fato curioso que acontece com o suicida,
É o rompimento brusco do cordão, que chama cordão fluídico, cordão de prata, que é o perispírito do corpo físico. E quando arrebenta, ele fica ali como fios desencapados, soltando centelha. Todos eles traziam isso. E aquela centelha ali que vai saindo, que vai acendendo, é a energia, que é o fluido vital. Enquanto nas mortes naturais, ou na morte natural, esse desligamento se dá naturalmente e os benfeitores vêm ajudar no desprendimento. No caso do suicida não, porque ele foi voluntariamente, que ele rompeu aquilo, então não tem nem como ajudá-lo, porque é uma lei física, a absorção do fluido vital pelo perispírito. Mesmo nas mortes violentas, que causam uma perturbação maior, ela não deixa de ser uma morte natural, porque uma morte violenta, você foi assassinado, por exemplo, há um rompimento brusco, mas você não provocou esse rompimento. Vai causar uma perturbação, sim, maior do que se você estiver doente e devagarinho se desprendendo. Mas isso dura, dependendo das condições morais daquele que desencarna violentamente, isso pode demorar mais ou menos tempo, mas nunca 10, 20 séculos, como acontece com o suicida, porque é diferente, ele não vai ter as agruras do suicídio, embora tenha a dor da morte violenta, é diferente. Entendeu? Alguma pergunta? Não? Aliás, tem. Não. Tem esse desprendimento espiritual e carnal. Como se fosse um ímã realmente um cordão. E aonde que ele pesa? Apenas, está ligado? Ele não falou que é feito um ímã. Ele falou que rompe esse cordão. Porque quando você encarna, quando você nasce, e vai se formando ali o corpo físico, o espírito vai se ligando ao corpo físico, através de seu perispírito, átomo por átomo, molécula por molécula, ele vai se ligando, e a gestação, aqueles 9 meses de gestação, cada vez mais ele vai se ligando, até que há um momento em que ele nasce, ele vem. Mesmo assim, ele, no nascimento dele, ele ainda está vivenciando o mundo espiritual, o mundo material. Diz que essa ligação toda se completa aos 7 anos de idade. Aí o espírito está ciente, se ele tomou posse do corpo físico. A partir dos 7 anos ele começa a tomar posse do corpo, e à medida que os órgãos vão se desenvolvendo, a sua inteligência, as suas manifestações, dentro das limitações de um corpo físico, vão se expandindo, como é a nossa. O caso contrário é o mesmo. Quando você morre, você também vai desatando esses laços, átomo por átomo, molécula por molécula, e se desprende naturalmente. Alguns saem do corpo como tranquilamente vão embora. E dependendo da elevação moral, vai para lugares elevados, de elevação, tem assistência ali dos bons espíritos, ele vai embora. O André Luiz conta o desencarne da Adelaide Câmara, que o Dr. Bezerra pega e a leva tranquilamente, ela sai do corpo, o coral de crianças cantando, onde ela trabalhava, ela vai embora. Mesmo aqueles que não têm grandes elevações, também saem da mesma forma, naturalmente. Por isso muitos confundem, estão vivos, estão mortos. O que foi que aconteceu comigo? Sai naturalmente. É assim a desagregação, se soltando. Agora, nos sensuais, a gente está estudando aqui suicidas, nos sensuais, naqueles que viveram a vida do corpo, a vida da carne, esses se ligam ao corpo físico, muitas vezes participam até da putrefação do corpo, como alguns casos de suicidas, porque a única referência dele é o corpo físico. Então ele se agarra no corpo, as forças da natureza empurram ele do corpo, ele se agarra, fica nessa agonia. Uma morte violenta,
né, como diz ali no Livro dos Espíritos, esse laço também é rompido bruscamente, mas não foi pela vontade dele. Isso numa morte violenta, dependendo dos méritos daquele espírito, ele é logo acudido, é logo levado, mas ele vai se ver num estado de perturbação, que é o que foi que aconteceu comigo. Isso leva um tempo, mas ele não absorve aquelas energias físicas no seu perispírito. No caso do suicida, ele absorve, ele vai contra uma lei natural, ele tem a intenção de se matar. Então o suicídio, você tem que ter a intenção de tirar a vida, ele teve essa intenção, então ele passa por essa perturbação. É o que eu posso dizer, é o que eu sei aqui, aprendendo aqui. Se eu não atendi ao que vocês querem, não sei falar mais do que isso. Ajudou? Ajudou, porque a dúvida era justamente aquele laço, eu penso num laço realmente, mas não é um laço. Não é um laço. É uma forma de se expressar. É uma forma de se expressar. É porque quando você sai do corpo, quando você se desdobra, você está ligado. Por isso esse cordão fluídico, por isso esse cordão de prata que eles chamam, que você está ligado. Ele está todo ligado, ele não está ligado num pontinho, ele está ligado no corpo. Vamos imaginar assim, um cordão que tem um tentáculo que quando isso é perispírito. Quando ele volta, o laço vai, o perispírito vem, se acopla o corpo de novo, como nós estamos aqui. Deve ser igual um chiclete que você puxa assim, né? Estica, vai, e volta. A morte é o rompimento desse laço. A morte é o rompimento do laço. Todo dia a gente sai do corpo, todo dia a gente treina para morrer. Agora, com o suicida, como ele tem a intenção, você rebenta esse laço, você absorve a energia do corpo no perispírito. Aí há um sofrimento. São dois corpos, como fosse um tubo de energia, né? Unindo o corpo. Unindo os dois corpos, né? O corpo espiritual e o corpo material. Porque a definição que está ali de morte no Livro dos Espíritos, que é a morte? A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos, não é essa a resposta? A morte se dá pelo esgotamento dos órgãos, não me lembro lá o número da questão. O que é o esgotamento dos órgãos? Se esgotar, sair alguma coisa. O esgotamento dos órgãos é a saída do fluido vital. É a saída do fluido vital. Tá? Então vamos lá. Ora, alguma pergunta? Quer ler, Adilane, um pouco? Ora, diziam-nos que, a fim de nos desfazermos, isso aqui tem um segredinho. A fim, tá vendo? A fim, então pode ler aí. Voltou ao normal. Ora, diziam-nos, no último parágrafo da 115. Pode ler, estou vendo. Lê um pouquinho. (115) no final. Ora, dizíamos que a fim de nos desfazermos no profundo desequilíbrio que semelhante consequência produzia em nossa organização fluídica, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante, ser-nos-ia indispensável voltar a animar outro corpo carnal, visto que se não fizéssemos, seríamos criaturas desarmonizadas com as leis que regem o universo, a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concordes com o progresso. Então, olha só,
É inevitável para o suicida ter um novo corpo. Inevitável. E ele falou desses desequilíbrios físicos, não falando das questões morais, né? Que ele botou aqui entre parênteses, como a Dilane leu, ó, não se falando aqui da desorganização moral, porventura ainda mais excruciante. Então, tudo que foi relatado anteriormente foi com relação às sensações físicas. E eles teriam que, indispensável, voltar. É necessário. E a gente vê muitos dizendo assim, eu não quero voltar, porque tem medo. Medo de passar pela mesma dificuldade e não vencer. Senão, seriam criaturas, como ele colocou aqui, desarmonizadas, ó, com a lei que rege o universo. E a quem indefiníveis incômodos privariam de quaisquer realizações verdadeiramente concorde com o progresso. Se o objetivo da vida é o progresso, o suicida, ele não consegue progredir até que ele resolva esse problema com a lei de Deus. A gente tem visto aqui na prática, no trabalho com esses irmãos, principalmente quando alguém se mata porque a mãe morreu, o pai morreu, uma pessoa querida se foi, um filho, elas ficam, a gente já vai voltar, as coisas vão melhorar, vocês vão voltar, vão reencarnar, vão reparar. Muitos entram em desespero, não, eu não quero mais passar por isso, eu não quero. Até porque alguns já faliram mais de uma vez, na mesma situação, aí fica com medo. Pô, já fui ali e me machuquei, fui de novo e me machuquei, pô, vou ter que ir de novo? Aí tem medo, choram, e nem começou ainda a reparação, hein? Nem começou, porque ainda vão ser levados, tratados, vão estudar, vão se preparar para retornar à carne, e o retorno, eles vêm com medo, vêm inseguros. Muitos a gente vê, né, que no ventre materno já está com medo. Eu não queria nascer. Mas é a lei. É a lei. Lei é lei. Deus nos criou para a perfeição. E nós temos que alcançar, que atingir a perfeição. A gente pode estacionar. E quanto mais a gente demora a vencer as nossas dificuldades morais, a gente estaciona. E o suicida não consegue ter paz enquanto ele não resolveu o problema dele. Ele não consegue ter paz. Entendeu, Luiz? Seria bom se a gente revisse tudo da aula passada, lesse tudinho, né? Para a gente situar essas dores. Aí ele continua, no entanto, Belarmino debatia-se, presa de choro e de convulsões espasmódicas, espasmos, né? Revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que a si diziam respeito. Comentava, porém, o instrutor: podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escapas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhum das amargurosas situações que o desgostavam, antes acumulou desditas novas, quiçá mais ardente e pungentes. Dores pungentes, né?
a bagagem dos males que dantes afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se educação moral sólida. Não entendi isso aqui. O que você não entendeu? O que você leu? Suportáveis se educação moral sólida. Tá, se eles tivessem tido uma educação sólida, estribada, como ele vai dizer, no cumprimento do dever, não teria sofrido tanto. Por quê? Tudo que está acontecendo com Belarmino ali, ele está explicando. No entanto, Belarmino debatia-se presa de choro e convulsões espasmódicas, tinha espasmos, revivendo as danosas aflições que o acometeram, enquanto a assistência se fazia com ele solidária, deduzindo daquela pavorosa demonstração ocorrências que assim diziam a respeito. O Belarmino estava revivendo o seu passado, a sua vida, e ele revivendo aquilo, ele estava sofrendo muito, e todo mundo que estava vendo o sofrimento dele estava sendo solidário, mas sabia que aquilo pertencia a ele. Ele estava nesse aparelho sofrendo as consequências da lembrança da sua vida, do que ele fez. E o instrutor então vai comentar sobre isso. Podereis observar, meus amigos, que justamente porque o homem desejou furtar-se à existência planetária pelas enganosas escarpas do suicídio, não se eximiu absolutamente de nenhuma das amargurosas situações que o aguardavam. Não é porque ele se matou ou porque ele estava sofrido por uma situação ou outra qualquer, como era o caso do Belarmino. Numa visão materialista, ele fez a coisa certa. Não tem nada depois da vida. A vida acaba agora. Para que eu vou ficar sofrendo com essa doença? Eu vou me matar. Mas a lei não o eximiu de culpa. Não o eximiu de culpa. Aí ele diz aqui, de nenhuma das amargurosas situações que o desgostavam. Antes o acumulou desditas novas. Então ele acumulou mais problemas, quiçá mais ardentes e pungitivos, por causa do suicídio. Dor pungente que machuca, que fere a bagagem dos males que dantes o afetavam, os quais seriam certamente suportáveis se educação moral sólida, estribada no cumprimento do dever, lhe inspirasse as ações diárias. Então, se ele tivesse uma educação sólida, ele teria evitado o suicídio. É isso que ele está dizendo aqui. No caso, ele não teve, ele foi educado por Augusto Conte. A mãe era materialista, o pai era materialista. Ele foi educado no materialismo. Quando ele se viu com a doença do pulmão, como é que é o nome? A tuberculose. Quando ele se viu com a tuberculose e dói, dor do pulmão, ele disse: para que eu vou ficar sofrendo? Tudo vai se acabar no túmulo, eu vou ficar aqui, eu vou transmitir essa doença para alguém, outros vão sofrer também, e eu vou ficar quantos anos sofrendo? Vou me matar. Mas essa atitude dele, se ele tivesse tido uma educação, como ela disse aqui, estribada, uma educação orientadora, conselheira, salvadora, ele não teria passado por isso. Entendeu agora, Dilane? Entendi. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastres, como que lamentamos nesse momento, o homem somente não tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado de realizações imperiosas, porque não o quer adquirir, visto sobejarem em torno dos seus passos, no orbe de sua residência, instruções, ensinamentos capazes de conduzi-lo à alvorada redentora do bem. Está aí bem explicadinho. Deus não dá fardo pesado a ninguém que não pode suportar. Exatamente. Hoje não é um suicídio. Eu estava lendo, abri aqui o celular para ver a notícia e a gente escolhe já, o que vai ver, e me chamou a atenção. A menina está aí no WhatsApp aí de vocês aí,
nessas páginas iniciais. Na Inglaterra, menina de 22 anos, 20 anos, ela processa o médico dela. Ela processa o médico porque o médico não deveria deixar ela nascer. Ela tinha que ter morrido. Olha que coisa. Porque ela nasceu com um problema na vértebra, tem um nome que eu não me recordo. Até isso hoje em dia. Olha como as coisas estão. E isso abre um precedente. Isso abre um precedente. Porque o médico chama a mãe quando está grávida de 3 meses, lá quando a mãe está com um filho problemático. Saiu daqui. Eu vi de manhã. Seu filho vai nascer problemático, isso e isso. Aí os pais decidem. O que foi que aconteceu? O que Saiu, mas está no YouTube. Ela processou o médico e vai ganhar uma indenização milionária. Porque o médico deixou ela viver. Ela tem os seus movimentos limitados, ela pode ter uma hidrocefalia, não teve, uma moça até bonita, eu vi. Mas está lá, né? tem que ter os seus cuidados. Aí mostrou lá a má formação, o que pode. Ela achou que o médico não orientou corretamente a mãe. Enfim, uma coisa, do nosso ponto de vista, absurda. Essa criatura, esse filho de Deus, vamos dizer assim, ele tem noção da vida espiritual? Esse espírito tem noção que é espírito imortal? A mãe tem essa noção? Não. A família foi pedir, através dela, com certeza, né? A mãe, o pai, deve estar por trás disso, a sua mãe, uma indenização. Uma indenização milionária. Porque, e a juíza deu ganho de causa, lá no Reino Unido, hein? Lá na Inglaterra. Agora você vê acabou com o Brasil. Como que esse espírito está se complicando com a lei de Deus. Poderia resolver tudo agora. Poderia estar tudo resolvido. Mas não. Ele vai se complicar ainda mais. Ainda está atrapalhando a vida do médico. Porque, na verdade, quando a gente para e pensa bem, o que acontece? Ela ter medo nessa situação pode ser uma misericórdia, pode ser não, é uma misericórdia. E talvez para que ela, isso já é uma solução, ela foi suicida lá atrás, vem numa situação dessa para que ela não torne a ter condição de praticar esse mesmo ato. Então isso já é uma misericórdia. Então você vê... Você complica, a situação já é outra, a dívida já é outra. Bola de neve só vai crescendo. Não é mole, não. É complicando mais a lei de Deus. Quantas pessoas, né, se complicando. Não é uma coisa bizarra? Para nós espíritas a gente está analisando um caso do nosso ponto de vista. Lá eles estão analisando do ponto de vista deles. Então você vê um país extremamente materialista, a pessoa está sendo extremamente materialista. Eu não era para viver, eu não era para estar aqui. O erro foi do médico, que o médico tinha que orientar a minha mãe. Essa doença poderia ter sido evitada com doses aí lá de vitamina B12, é a falta da vitamina, né? O médico diz, mas eu orientei, eu falei que ela tinha que tomar. Mas não. Então, a notícia aí tem o nome da fulana lá, processa o médico por ele ter deixado ela viver. E aí, onde é que a gente pode parar? E a gente já sabe também dos suicídios assistidos. Eu não deixei de aqui, vou pesquisar, já tem na lei, eu não vou falar muito porque eu não pesquisei tudo, eu vi rápido, eu não sei qual é o país, você pode se matar assistido, se despede de todo mundo, o médico vai lá, dá seu remédio, a injeção, e a pessoa morre tranquilamente. Isso. Olha, deve ser uma coisa tão dolorosa, Não é tranquilo. Porque você vê um animal que sofre e você tem que sacrificar o animal. Eu sei que tem gente que é contra, tem gente, mas
isso se faz, é dolorosíssimo, é dolorosíssimo. Imagine um ser humano. A gente estudando aqui as obras de André Luiz, ele fala do matadouro. Não, foi a Dona Ivone mesmo, estudando Devassando o Invisível, ela fala de alguns animais, que ela desde o desdobramento viu esses animais. E ela cita o cavalo, o cachorro, o gato. Qual é o outro animal? São 4. Porco. Cavalo, o boi. O cavalo, o boi, o cachorro e o gato. Ela diz que o gato era o mais, vou dizer, o mais atrasado desses animais. E ela diz que todos eles têm sentimentos. Todos têm sentimentos. Aí a pessoa come o bichinho. Aí ela fala dos sentimentos. Aí nós aqui até pesquisamos, também saiu no Reino Unido uma pesquisa recente, eu vi semana passada, dos sentimentos dos crustáceos. Que as pessoas pegam, por exemplo, o caranguejo e jogam ele vivo na água fervente, ele sente dor. A gente viu já a ciência falando do sentimento e da dor desses animais. E também eu fui pesquisar, para eu chegar no homem, no suicídio, hein? Botei aqui, né, a gente vai pesquisando na internet, animais que são gratos ao homem, mostrando que o animal tem sentimento. E a Dona Ivone fala ali do boi, e ela foi no matadouro. Ela diz que os animais sofrem muito, é muita dor, eles sentem aquilo tudo. Se o homem soubesse quanto sofrimento e quanta dor. E o André Luiz se refere, indo um pouco mais fundo, quando ele fala dos espíritos que estavam no matadouro, mergulhando no sangue que borbulhava ainda fresco, que saía do animal, se alimentando da vitalidade daquele sangue. Que coisa, né? Agora você imagina, se um boi tem sentimento, você imagine, você vê um ser humano sendo, se suicidando com assistência. E estava uma moda aí, acho que não sei se proibiram, não sei se isso a gente não viu mais, estava uma moda das pessoas se matarem e filmarem. Vocês não viram isso aí? Estava uma moda. A pessoa filmando o próprio suicídio. Aí vai lá, fala lá, se despede, fala umas coisas e se mata. Se joga, se enforca. É um assunto pesado? Mas nós estamos falando sobre isso aqui. A gente está falando de uma realidade que está em nossa sociedade e hoje a gente está estudando para que as pessoas que nos ouvem não cometerem esse tipo de crime contra si próprio, porque é um crime. Você vê esses movimentos, eu sou dona do meu corpo, quem manda no meu corpo sou eu sou dona da minha vida, como o caso dessa garota aí, né? Um corpo é de uma beleza, é de uma complexidade. Quando a gente estuda também as obras de André Luiz, que ele nos mostra a realidade da vida no mundo espiritual, no departamento, naquele setor onde se faz, a gente está justamente ali, estudando a reencarnação de Segismundo, quando se elabora um corpo físico. Tem aqueles que reencarnam por grupo, uma grande percentagem vem numa condição, ele dá um nome que eu não me lembro. Vamos pegar todo um grupo grande, uma grande percentagem de seres reencarnam de uma maneira só, e tem aqueles que são especificamente trabalhados, como é o caso do Segismundo, como é o caso daqueles que vêm desempenhar uma missão, já tem recursos para desempenhar missões de evolução aqui na Terra, de crescimento, de evolução não, de progresso, para si ou para os outros. Quando você vê toda aquela elaboração ali, quando você lê e você vê alguém matar o corpo, uma coisa tão bela, tão complexa, tão importante para o desenvolvimento da alma, é você
não valorizar o que Deus está te dando para a tua evolução, o recurso que Deus está dando. E o corpo físico é uma das maiores bênçãos que a gente já tem. Então, quem não está nos ouvindo, jamais pense, eu sou dono do meu corpo, eu vou fazer o que eu quero. Como fazem, né? O aborto, eu não quero ter filho, e faz o aborto, é um crime. O aborto é um crime, que não deveria ser realizado. Mas como a gente está num planeta de prova, de expiação, de seres em evolução, como todos nós, a gente tem que saber dessas situações e não fazer. E aqui a gente está divulgando para que isso não aconteça. Fala, Luiz. No caso dessa menina que fez o que ela fez, a gente pode pensar na parábola de Jesus, né? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque se ela realmente quisesse reparar um erro que ela achou que foi um erro contra ela, ela não iria pedir dinheiro. Ela iria tentar mudar uma legislação, tentar modificar alguma coisa que tenha a ver realmente com um princípio. Então é busca do dinheiro. É fácil entender, né? Estou falando que saiu hoje, ó, já não está mais aqui. Eu fui procurar aqui para ler para vocês, já saiu. Então deve ter entrado na madrugada, agora de manhã já vem outras notícias, não está mais aqui. Uma coisa atual, tá? Atual, bem atual. Por isso Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mais um pouquinho. No torvelinho, vai, Dilane, o incauto, viajeiro, terreno, página 116. Aqui, estou vendo. O incauto... Não, acho que é lá em cima, né? Você está aqui. Essa educação orientadora, conselheira, salvadora, portanto, de desastre, como o que lamentamos... Aí que o senhor parou, não foi? Como lamentamos nesse momento, o homem somente não tem adquirido no próprio cenário terreno, onde é chamado a realizações imperiosas, porque não a quer adquirir, visto sobejarem em torno de seus passos o orbe de sua resistência, instruções e ensinamentos capazes de conduzi-lo às alvoradas redentoras do bem e do dever. Então, está dizendo, isso acontece porque o homem não quer adquirir conhecimento. Que sobejar, né? Que se transbordam em torno de nós, instruções, ensinamentos, capazes da gente nos conduzir, como ele diz, a alvoradas redentoras do bem e do dever. Essa menina só se interessou no dinheiro, certamente ela e a família dela, né? Só no dinheiro, acharam um meio de ganhar dinheiro, mas isso abre um precedente enorme. Se todo mundo achar de fazer a mesma coisa, ninguém mais vai querer ser médico, porque vai culpar o médico do problema da pessoa. Eu tenho uma saudade daquele menininho, você lembra um menininho que tinha aqui, que ele era todo cabeludo aqui, o rosto dele? Lembro. Eu tenho uma saudade dele, ele hoje em dia ele deve estar assim, mais ou menos, né, com uns 4 anos, 5. O menino que veio com o rosto todo preto, ele tinha um lado todo escuro e cabeludo. Era uma expiação aquilo ali, né? Uma marca bem diferencia. Você tem um lado todo escuro, bem preto, bem escuro, e o rosto cabeludo. Até a Dilane falou, isso é um médiozinho danado, vai ser o médium. Mas a mãe não veio mais aqui, né? Foi antes da pandemia. Ela estava vindo aqui, depois não veio mais. Morava aqui perto, aqui na Fontela. Então vamos o incauto viajeiro terreno, porém, há preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas,
proporcionadas pela divina providência, com vistas ao seu engrandecimento moral e espiritual, para mais livremente englobar-se às sombras insidiosas das paixões mantenedoras, que mantém. Então, olha, sombras insidiosas, sombras perigosas. Ó. O incauto, o que é um incauto? O distraído. O incauto é o distraído. O incauto viajeiro terreno, aquele que anda distraído na vida, porém há preferido sempre desperdiçar oportunidades benfazejas proporcionadas pela divina previdência, com vista ao seu engrandecimento moral e espiritual. Porque a vida, Deus nos dá vários recursos para o nosso aprimoramento espiritual e moral. Para mais livremente englobar-se às sombras, prefere as sombras insidiosas, prefere o homem incauto às sombras perigosas das paixões mantenedoras dos vícios e desatinos que o impele ao irremediável tombo para o abismo. Então a gente tem visto aí desvirtuar, o homem se desvirtuar, principalmente, hoje está uma coisa triste, no campo do sexo. O campo do sexo está uma coisa terrível. Banalizaram o sexo. Pode tudo, pode com todo mundo. Isso é uma paixão inferior que leva você para o abismo, joga você no abismo. O campo das drogas, a gente chegou ao cúmulo de ouvir uma mãe chorando aqui, a mãe chorando, falando da filha, que a filha dizia assim: vocês homofóbicos, chamando a mãe de homofóbica, porque é uma menina de 13 anos tendo relação com outra menina de 13 anos ou 14 anos, e que a escola ensina, apoia a professora. Então vocês homofóbicos nós estamos em dias diferentes. Agora, como pode um jovenzinho, não vou dizer que é mais criança, com 13 anos de idade, chamar a mãe de homofóbica? Porque a mãe foi chamar a atenção. A que ponto nós estamos? E outra coisa, e muitos deles ameaçam ainda ir ao conselho tutelar, dizendo que o pai bateu, que o pai é homofóbico, que o pai, e está arriscado o pai, dependendo de quem estiver lá no conselho tutelar, processar a pessoa, processar e tirar de casa. A que ponto nós chegamos? Nós estamos falando de uma realidade, uma outra realidade que ouvimos aí esses dias, tá? Como a pessoa não está aqui, não vem aqui, você não sabe quem é, também não estou dizendo quem é, nem nome, nem de onde que é. Isso é um passo para o suicídio, porque essas paixões vis, numa idade tão prematura, isso vai levar a uma decadência moral tão grande, que a pessoa vai perder a vontade de viver, ela mesma vai se sentir tão usada, tão vilipendiada, que o caminho do suicídio, o caminho para as drogas e o suicídio é um pulo, é um passo, Nós temos que ser firmes nas nossas convicções. A gente não pode abrir mão, dos conceitos que a doutrina espírita nos traz. Não pode abrir mão. Ouvi um companheiro falar que se o altivo tivesse hoje aqui, ele teria feito muita coisa, porque ele era de um tempo antigo, algumas coisas que hoje não... Eu não quis nem entrar em detalhes. Só ouvi isso. Então Kardec está ultrapassado. Quando Kardec falou algumas coisas lá em 1857, que foi colocado no Livro dos Espíritos, passou, a gente tem que atualizar. Mas atualizar por causa de quê? Das libertinagens, que tudo isso leva ao suicídio.
ao suicídio moral e do suicídio moral ao suicídio físico. Caminhamos em estradas perigosas e precisamos estar atentos. Eu escutei algumas coisas que eu fiquei estarrecido. Também ouvindo uma pessoa falar algumas coisas para mim, fiquei estarrecido. Mas o que a gente vai fazer? Cada um é dono do seu nariz. Outro dia eu estava vendo um filme da época do Império Romano, e eu estava vendo uma festa, eu vi muito que parece que é tão atual que aquelas festas do Império Romano, aquela orgia toda, né? Eu tenho que dizer, nossa, parece um tempo tão atual. Pois é. Parece uma coisa que a gente vive agora, aquelas orgias, bebida, Vive-se. tudo, né? Se que... Nossa, então Pois é, existe muito. Fala. A gente pode falar que é uma guerra espiritual, né? Do bem contra o mal, não? Há uma luta, sem dúvida. Você vê em todos os setores da sociedade. O campo da política, quem acompanha a política, quem gosta de ouvir, poxa, é estarrecedor. É estarrecedor o que você escuta. As leis que querem fazer, os movimentos que desejam fazer para o homem, dizendo que todo mundo tem que ter liberdade, é estarrecedor. E de autoridades que a gente, meu Deus, como é que pode uma pessoa dessa, num cargo tão importante, falar uma bobagem dessa? Então tem coisas acontecendo aí que até Deus duvida. Mas é um momento que estamos vivendo e não podemos perder a fé. Deus sabe o que está fazendo. Certamente todos estão tendo a oportunidade de mostrar quem são esses espíritos, quem eles são de verdade, para continuar ou para sair daqui. As coisas são complicadas mesmo. Temos que orar muito, pedir muito a Deus e vigiar muito para a gente não cair num abismo desse, que é um abismo, e a volta é difícil. Caiu num abismo, saia, mas só Deus sabe quando e como. No torvelinho, o que é torvelinho? Redemoinho, né? Movimento de rotação. No torvelinho das atrações mundanas, olha aí, está vendo como que nós estamos falando? Bom dia. Nós estamos falando, está aqui no livro? Ó, no torvelinho das atrações mundanas, como no embater das provações que os cruciam. O que é excruciar? É o que traz aflição, uma aflição imensa, não é isso? Aflição imensa. Então vamos lá. No torvelinho, no redemoinho, no movimento, no torvelinho das atrações mundanas, como no embater das provações que os cruciam, que é a aflição imensa, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo ar próspero e feliz, jamais ao homem ocorre quaisquer esforços em empreender a iluminação interior de si mesmo, a reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Olha só, então nesse torvelinho das atrações mundanas, foi isso que você falou, Mônica? Relembra aquelas festas de orgias na época do Império Romano, que o Império Romano caiu por causa disso. A decadência moral fez com que eles, atende a senhora ali, fez com que eles, Mônica, atende ali por favor, fez com que a sociedade se degradasse tanto que acabou, né? Se implodiu o Império Romano.
Acabou. Aí vem as invasões, foi a decadência moral que fez com que o Império Romano ruísse. E a gente está vendo isso, retratos disso, em nossa sociedade. Vocês que moram aqui pertinho, naquela comunidade ali, que eu não vou dizer o nome, que tem bem ali, não é assim mesmo? As festas ali não tem verdadeiras, não são coisas bastante mundanas, como está dizendo aqui, é ou não é? Pois é. Verdadeiras orgias acontecem ali, não é? Então nós não estamos falando nada. Não é só na comunidade. No alto também você tem. Então Dona Ivone está falando aqui em 1920 e pouco, quando ela lançou em 54, 1930 mais ou menos, o que está acontecendo hoje. E vocês moradoras dali estão afirmando o que está acontecendo aqui. Isso é um passo para o suicídio. E com tantos recursos, por exemplo, tem a casa espírita aqui, tem as igrejas ali, e porque aí os pastores, os padres Ninguém quer saber auxiliam. de igreja, ninguém quer saber de casa espírita, quer saber de lá. Porque, na verdade, todos esses tempos, né, a única função é trazer a pessoa para o bem, cada um de um jeito, né? Cada um de um jeito. Não pode fumar, não pode subir, isso, de uma certa forma, está sendo bem, né? Porque Todo mundo só tem uma finalidade. a pessoa que se afunda no campo das drogas, para ela sair é muito difícil. E da droga para degradação moral com o sexo, porque é uma promiscuidade só, né? Vai se envolvendo com outros que pensam da mesma forma, quando vê a pessoa está se sentindo um lixo. E se sente tão ruim, tão mal, que vai e se mata. Piora a situação ainda, porque não morre a vida continua. E tem, Newton, uma coisa que é interessante. A vida. Tá saindo som? O meu tá saindo som, tá? Quando a gente fala de sociedade, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, de bem-estar. Quando alguém passa o tempo inteiro bebendo ou se drogando, não desenvolve o intelecto. Não tem o intelecto, quando vai trabalhar em qualquer lugar, não produz. Não produz, ganha pouco dinheiro e fica na mesmice sempre. Isso gera em que todas essas pessoas não consigam raciocinar, pensar direito, ter cognição. Então vem o desânimo, vem o abate. Vem o suicídio. Ou seja, não é só a droga, né? É todo um processo que tem a ver com o desenvolvimento intelectual, com o estudo. Porque a pessoa, o Luiz levantou uma outra questão. A pessoa não consegue trabalhar. Ela não consegue, porque qual é o patrão que vai manter um funcionário nesse estado? Aqui mesmo, a gente teve funcionário que a gente fez de tudo para ajudar, mas não queria. Não queria. Não quis. Aí não consegue emprego, precisa de dinheiro, não consegue trabalho, aí vai cada vez mais para o fundo do poço. Mexe com o intelecto, não consegue raciocinar, dependendo do tempo que fica envolvido com droga, não consegue invadir. E a gente vê autoridades nossas, públicas, querendo legalizar a droga, legalizar o incesto. Você sabe o que é incesto? Vocês sabem o que é incesto? Você pode ter relação sexual com seu filho, o pai com a filha, o pai com o filho, a mãe com a filha. Isso é um incesto. Então tem querendo muita gente querendo, estão querendo legalizar, já começaram dizendo que é doença, para daqui a pouco legalizar o estupro. Estupro. Um homem pode ter relação com uma criança, desde que a criança queira. Agora, a criança tem que querer? Então, são coisas absurdas que levam a uma degradação da sociedade, da família, em consequência da sociedade, para que haja um domínio de algumas mentes cruéis, perversas. E quando essas mentes cruéis e perversas tiverem um poder,
vai exterminar todo mundo, como aconteceu nesses países totalitários. Vai lá, esse povo todo que pensa assim, por que não vai morar na Coreia do Norte? Vai morar lá, vai lá. Vai morar lá na China, para ver o que acontece. Fala. É. Pois é, as próprias pessoas condenam isso. Eu sei que isso é uma notícia triste, dolorosa, mas tudo isso leva ao suicídio. Leva ao suicídio, porque a pessoa se sente tão mal. Esse não se suicidou, ficou... Esse foi assassinado. Milton, Vamos continuar. Eu não quero me estender muito não, mas eu me lembrei aqui de um ponto. Em alguns estados americanos já é permitido o poliamor. É um homem que tem 4, 5 mulheres que moram na mesma casa. Pois é. Então é isso aqui que ele está dizendo aqui, que a gente já fala coisa ruim, a gente, né, fala com uma desenvoltura, né? Aí começa falando, até porque a gente já vivenciou tudo isso daí, então a gente sabe falar. Então, nesses torvelinhos das atrações mundanas, que nós falamos aqui bem o que é, como no embater das provações que excruciam, ao choque das vicissitudes diárias, inalienáveis ao meio em que realiza as experimentações para o progresso, como na fruição das doçuras fornecidas pelo lar próspero e feliz. Jamais ao homem ocorre quaisquer esforços empreender para a iluminação interior de si mesmo, a reeducação moral, mental e espiritual, cuja necessidade inapelavelmente se impõe no porvir que seu espírito será chamado a conquistar pela ordem natural das leis da criação. Ele nem mesmo compreende que possui uma alma dotada dos germes divinos para a aquisição de excelentes prendas morais e qualidades espirituais eternas, germes cujo desenvolvimento lhe cumpre operar e aprimorar por meio do glorioso trabalho de ascensão para Deus, para a vida imortal. Ignora ser justamente no cultivo desses dons que reside o segredo da obtenção perfeita dos ideais mais caros que acalente dos sonhos venerados que suspira concretizar. E mais, que desprezando o ser divino que em si palpita, o qual é ele próprio, é o seu espírito imortal, descendente que é do poderoso, todo-poderoso, dá-se voluntariamente a condenação pela dor, resvalando pelos ominosos desvios da animalidade e, quiçá, do crime, os quais necessariamente arrastarão a lógica das reparações, das renovações e experiências dolorosas nos testemunhos da reencarnação, quando mais suave se tornaria a jornada ascensional se meditasse prudentemente, procurando investigar a própria origem e o futuro que lhe compete alcançar. Então o homem, quando se entrega a esses desvarios, a esses vícios, a essas paixões inferiores, ele está cavando para ele reencarnações dolorosas, dolorosíssimas, para que ele possa se recuperar. Porque ele foi feito para a perfeição. Todos nós fomos feitos para a perfeição. E a felicidade é uma consequência. A gente só vai ser feliz quando a gente vivenciar o bem em nossas vidas. Aí a gente tem como consequência a felicidade, que vai trazer a consciência tranquila, né? A visão da vida futura. Então, encarnações dolorosíssimas, eu digo encarnações, até porque muitos encarnarão, já estão encarnando em outros mundos, mais infelizes do que os nossos, mais desditosos, para ali
se reerguerem do lamaçal em que eles mesmos se atolaram. Aí você sai de um planeta como o da Terra, porque não estamos valorizando aqui a vida, e vai para um planeta mais doloroso. Quiçá, né, muitos de nós viemos de planetas que poderíamos estar lá mais felizes e ainda estamos aqui, lutando conosco mesmo, com as nossas inferioridades, porque não aprendemos. Poxa, ter que voltar de novo para um planeta primitivo é doloroso, mas tem espíritos aqui reencarnados que vieram de planetas em que houve a ascensão e, se bobear, não vão ficar aqui, vão para outros planetas inferiores. Aí a dor é que vai fazer com que a gente se equilibre novamente. Nós mesmos cavamos o nosso Próprio buraco. Foi essa fatal ignorância que vos impeliu à desoladora situação em que hoje vos afligis. Aí, ó, abre aspas, quem está falando aqui é o instrutor. Foi essa fatal ignorância, ela está falando para os espíritos que se suicidaram. A sua ignorância a respeito da vida futura, do espírito imortal. Então, essa fatal ignorância que vos impeliu à desolação, a desoladora situação em que hoje vos afligais. Vocês estão aí por causa de vocês mesmos, meus caros irmãos, mas a qual nosso fraterno interesse, inspirado no exemplo do Divino Cordeiro, tentará remediar. Não obstante, só o tempo e os vossos próprios esforços em sentidos opostos aos verificados até agora seriam indispensáveis, como a mais acertada tentativa em prol da recuperação que se impõe. Olha que beleza esse parágrafo aqui. Ele está dizendo, ó, vocês, foi a fatal ignorância que levou vocês a essa situação de dor. Agora, o nosso fraterno interesse por vocês. O que é o fraterno interesse? O que é o amor fraterno? É o amor de irmão. O nosso fraterno interesse por vocês vai remediar essas dores, mas depende muito de vocês, tem que fazer a parte de vocês. Então, é o espírito instrutor falando para os irmãos suicidas. Ele continua mais ainda. Como vedes, destruístes o corpo material, próprio da condição do espírito reencarnado na terra, único que teimáveis reconhecer como absoluto padrão de vida. No entanto, nem desaparecestes como desejáveis, nem vos liberastes dos dissabores que vos desesperavam. Ó, é duro de ouvir isso. Você se matou, ainda vai ouvir isso. Olha só, vocês desprezaram o corpo, o único meio que vocês tinham de crescer. Vocês desprezaram o corpo, porque quiseram. Aí ele diz mais, no entanto, nem desapareceram, mataram querendo desaparecer do mundo, nem desapareceram, não sumiram, porque a morte não existe, como desejáveis, e nem vos liberastes dos dissabores que vos desesperavam. Quer dizer, eu me matei porque a minha mulher me traiu. Eu nem morri e nem minha mulher deixou de me trair. Eu não resolvi o problema. Eu piorei, porque ela continua na vida dela. Aí eu fiz isso para machucá-la, para magoá-la, mas ela não estava nem aí para mim, para ela fazer isso. E eu continuo com um problema na cabeça, me sentindo traído, chorando, e não posso fazer mais nada, não posso nem me recuperar agora, porque está doendo muito, eu me matei, eu piorei a minha situação. Eu vou ter que reencarnar, teria que passar por uma experiência dessa, dolorosa, para eu me manter vivo, para provar a mim mesmo, a lei de Deus, que eu valorizo a vida.
E essa pessoa valorizou mais o outro do que a ele mesmo. Ah, eu me matei porque a minha mãe me abandonou. Você continua abandonado e suicida. Vai ter que passar de novo pelo abandono para poder valorizar a vida. Olha a expiação aí, a prova, a valorização da vida. É comum o suicídio. Eu estava cansado da vida. Eu estava escutando as vozes da minha cabeça. Se matou porque escutava as vozes na cabeça. Vai continuar vivo escutando as vozes na cabeça. E até que o fluido vital se esvaia do seu perispírito, ele pode levar séculos até. A gente me tocou muito o coração, e antes de falar desse exemplo, eu peço a Deus que ilumine esse espírito que nós atendemos aqui, já estava desde 1690 foi quando ele se suicidou. 1690, século 17. Foi atendido aqui agora. Ora, mas como isso aconteceu? Foi pego por hordas de espíritos, sequestrado, levado, ia ser viciado o tempo inteiro, usado, preso, ficar preso, e demora a encontrar. Bota aí, 1690, vamos botar 1700 para fazer uma conta redonda. 300 anos. Não, se você não quiser fazer conta redonda, 1690, então bota 332. Você sabe o que é você ficar 300 anos, não tem dia, não tem noite, sofrendo? Querem se matar? Pois é. Então não vai dizer que a cigana enganou, porque nós estamos falando a verdade. A morte não existe. Não resolve problema nenhum o suicídio. Não resolve o problema de ninguém. O Jerônimo, que se matou, que a gente estudou aqui semana passada, nem as dívidas dele foram perdoadas. Ele se matou por causa da dívida. Ah, vou acabar com tudo com a minha vida porque eu estou devendo muito. Os credores foram lá, tomaram a casa da mulher dele, porque não tem piedade. O moço dali, aqueles que mandam ali, também não vou dizer o nome, tem compaixão de vocês ali? Tem? Não tem. Quando vai cobrar, cobra e tem que pagar. Não pagar, vai embora, não é assim? Pois é. Foi o que aconteceu com Jerônimo. Como ele veio à terra, foi teimoso, queria vir logo para ver a mulher, chegou lá, não tinha mais casa, tinham tomado as coisas dele. A filha foi se prostituir com a mãe, o filho foi preso. Aquilo tudo que a gente estudou aqui há 3 semanas atrás. Então o suicídio dele não resolveu o problema dele, porque ele continuou vivo, ficou pensando na família, com saudade o tempo inteiro. Quando foi ver a família, viu que os credores cobraram dela, ela teve que pagar a dívida dele e ficaram sem nada. Ficaram sem nada. Então o suicídio não resolve o problema de ninguém. Viveis ainda, vivereis sempre, vivereis por toda a consumação dos evos, uma vida que é imortal, que jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre a vossa consciência o impulso irresistível para a frente, para o mais além. Olha como ele termina isso aqui, ó. Vivereis sempre, viveis ainda, jamais se extinguirá dentro do vosso ser, essa vida, né? Jamais deixando de projetar sobre vossa consciência o impulso irresistível para a frente e para o mais além. É que sois a candeia de valor. Vamos parar aqui? Sim. Né? Vamos ficar com esse aqui, com essa frase aqui, para a semana que vem a gente continuar. Jamais
viveis, vivereis ainda, vivereis sempre, vivereis por toda a consumação dos ervos, uma vida que é imortal, que jamais se extinguirá dentro do vosso ser, jamais deixando de projetar sobre vossa consciência o impulso irresistível para frente, para o mais além, que é a ideia de progresso dentro de cada um de nós. Alguma pergunta? Alguma colocação? Terminamos de novo. Não existe a morte. Ninguém morre. A vida continua. E você que está grávida, esse espírito já viveu muitas outras vezes, está voltando à Terra. E voltar à Terra agora é uma realização difícil. Ele tem que ter coragem para enfrentar as dificuldades que virão. Então é sua obrigação receber esse espírito com amor e carinho e desde já passar para ele esse sentimento de amor, de carinho, de esperança, de força, de coragem. É o que precisa para vencer. Então aqui, Jesus, terminamos os nossos estudos agradecendo a Dona Ivone, ao Camilo, a Leon Denis, a esses espíritos que trouxeram essa experiência, como hoje o Belarmindo, como trouxe o Jerônimo e os demais amigos, o Mário Sobral, o João de Azevedo, para que nós encarnados valorizemos a vida, renunciemos às paixões inferiores, tenhamos e rogamos forças para resistir aos convites inferiores que nos chegam todos os dias, a todas as horas. Que saibamos ter forças para repelir os espíritos que tentam nos seduzir para o mal. Que tenhamos ouvidos de ouvir a voz dos benfeitores, a voz do nosso anjo da guarda, sempre nos orientando para o bem, que saibamos ouvi-lo e que criemos resistência ao mal, que as forças da luz nos impulsione para a frente, que as forças da luz possam devassar o mundo invisível, iluminando todos os cantos da terra e iluminando a mente desses homens públicos que estão reencarnados, com essas ideias malignas que pervertem a nossa humanidade, a nossa sociedade. Iluminai essas mentes, esses corações, Jesus, para que eles tomem um caminho do bem, não pensem mais com o mal, que eles se libertem do mal e a nossa sociedade sofra menos. É doloroso, Senhor, ver jovens e crianças desvirtuados do caminho do bem, desvirtuados do caminho de Deus que conduz a Deus, desvirtuados do caminho em que o Cristo Jesus é o nosso divino pastor. Ajuda a nossa população, ajuda esses homens públicos para que eles tenham discernimento e ajam conforme a inspiração dos seus guias, dos seus anjos guardiães, as inspirações, as tuas inspirações, Senhor. Rogamos por todos os jovens, por todos os velhos, por todos os homens, por todas as mulheres, por todas as crianças da nossa terra, que as forças da luz envolvam todos e que ninguém pense na morte como solução dos seus problemas. Ajuda. Se nesse momento alguém pensa em se matar, que eles ouçam a voz superior do seu anjo bom, dizendo: não faça isso. A morte não existe. O suicídio é um grande engano.
E por aqueles que já cometeram esse ato tão doloroso, rogamos misericórdia, rogamos esperança para todos eles. Ajudai-os, que o perfume das rosas possa envolver a cada um deles, respirando um ar mais suave e que traga esperança. E que todos que possam receber esta flor dessa moça bonita possam assim serem presenteados com essa rosa, símbolo da esperança para nós aqui, símbolo do nosso amor, símbolo do amor de Deus para com todos. Que Deus ajude a todos a vencer. Todos venceremos, pois assim o quer o Criador. Rogamos pelos irmãos hospitalizados em nossa casa, esperança e paz e alívio. Por aqueles hospitalizados no Hospital Maria de Nazaré, recebam as nossas vibrações da terra, vibrações de amor, de carinho, de esperança, vibrações de luz. Por aqueles que se encontram em nomes de quadrilhas no mundo espiritual, que a luz de Jesus possa devassar todos os cantos e recantos da espiritualidade, em todas as furnas, nas trevas, levando a luz, e sejam resgatados esses irmãos que tanto sofrem, que tanto choram. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a nossa casa de amor, que seja em nome do amor, que seja em nome do nosso amor, que seja em nome da Dona Ivone, do Leão Denis, do amor desses espíritos, do Camilo, do nosso altivo, das irmãs queridas, do Dr. Erma, do Baltazar e de Antônio de Aquino, mas acima de tudo, em nome do amor de Maria Santíssima por todos nós, por todos esses espíritos suicidas, do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai, que encerramos os estudos e vibrações da manhã de hoje, em favor dos irmãos suicidas. Que assim seja, graças a Deus.